Agora a gente vai entrar na seção saúde de fato, que vai do 196 ao 200. Sem dúvida é o que mais cai, cada palavrinha que você encontra aqui é parte de uma questão que pode cair para você, tá? Os trocadilhos são assim bizarros, você fala, não é possível, né? Que foi só esse detalhe. É possível. Então engole aqui com atenção, gruda aqui comigo, se dedica para você fazer uma boa prova, tá? Vamos lá. A gente começa aqui no artigo 196, eu trouxe aqui uma observação para você antes, para você se basear ainda mais. Lembra que a gente teve em toda a história da construção do SUS, que você vai ler com detalhes na aula de reforma sanitária, a gente teve um marco muito importante aqui no ano de 86, que foi a 8ª Conferência de Saúde. Aqui, inclusive, foi a primeira que teve a participação social nas discussões, tá? Então, a partir dali, claro que aqui no meio a gente ainda teve os SUDs, verdade, mas a partir daí já foi um pé muito fácil para a gente chegar no marco jurídico que a gente tem a partir da Assembleia Constituinte, do texto que veio da Assembleia Constituinte ao texto da própria Constituição, tudo bem? Então, essa é a primeira a ter a seção saúde de fato. Então, grava 196 a 200, esses aqui são os artigos, é o que te interessa para esse bloco da aula. Bom, artigo 96 cai bastante, ele é só esse pedacinho, vale a pena a gente memorizar, olha só. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando coloca esse primeiro trecho do artigo 196, já dá para ver aí a universalidade, dá para ver o grande ganho que veio do processo da reforma sanitária, onde deixou de ser um direito porque eu contribuo, um direito porque eu sou de tal classe trabalhadora, um direito por causa disso ou daquilo, ou porque eu posso pagar, inclusive. Não, passou a ser um direito social e ainda responsabilizou o governo pelo fornecimento das práticas que vão colaborar com a saúde. Ele vai dizer aqui como que isso vai acontecer. Esse pedacinho aqui cai demais, então grava. É direito de todos, é dever do Estado. Detalhe, esse texto aqui, ele tá ali também do artigo, faz parte do artigo 2º na lei que vai regulamentar a primeira lei orgânica da saúde, que vai regulamentar o SUS, que é a lei 80/80/90. Então faz parte do mesmo texto, tudo bem? E aí a gente vai ter alguns complementos lá na lei 80/80/90, já falo para você. Então, vamos ler aqui de novo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E como é que o Estado garante isso? Então, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Olha quantos princípios estão misturados aqui no artigo 196. Quando ele fala que vai ter acesso aos serviços de promoção, proteção e recuperação, eu já estou dando a ideia aqui da integralidade. Quando eu falo de acesso universal, eu já estou dando a ideia da universalidade. Igualdade também vai ser um princípio expresso na Lei Orgânica da Saúde. E observa o quanto eu dou prioridade aqui para as ações de prevenção de agravos, ou seja, eu enxergo a saúde não só como a ausência da doença, mas o promover saúde ganha muita importância, porque veja que por trás disso é um incentivo a condições que tornam o indivíduo menos vulnerável. E essas condições envolvem não só a ausência da doença, a ausência do agravo, também inclui aqui as condições sociais, os determinantes sociais da saúde, eles são vistos aqui enquanto fatores importantes a se trabalhar pelo poder público para dar saúde à população, para tornar uma população menos vulnerável ao risco. Tudo bem? Tudo aqui importa. Então, você percebe aqui uma grande ampliação do direito à saúde. Quando a gente vai lá na Lei 80/80/90, a gente tem também a condição que o dever do Estado, ele não exclui o dever das famílias, do indivíduo, inclusive. Então, ele corresponsabiliza. Então, ele pega esse trecho aqui da Constituição e ele dá essa implementada. Veja, não é porque o Estado ele tem o dever do fornecimento de tais políticas, da elaboração, enfim, que o poder individual, o poder familiar, enfim, ele está completamente excluído. Pelo contrário, a gente sabe que a saúde ela é constituída desse trabalho em conjunto da oferta, de mudanças de hábitos, de práticas individuais, contextos coletivos que vão trazer mais ou menos vulnerabilidade. Beleza? Tranquilo? Acho que a gente destrinchou bem esse trecho aqui do 196. Opa! Vamos fazer uma questão aqui, porque ele é bem curtinho, portanto, a gente consegue passar para o próximo rapidinho. Sobre o 196, o artigo 196, vamos procurar a correta. Portanto, a gente vai corrigindo o que está
nas outras, ó. A saúde é direito daqueles que não possuem plano de saúde. Então, quem possui não tem direito à saúde? Não. Letra B. A saúde é direito daqueles que pagam INPS? Já foi, né? Agora não mais. Letra C. A saúde é direito daqueles que contribuem com a Previdência Social? Cadê a universalidade? Não também. Letra D. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário e de serviços de promoção, proteção e recuperação. Na verdade, é a cópia do próprio do artigo 196 aqui, sem nenhum erro, letra D. A saúde não é direito assegurado constitucionalmente, a gente tira a letra E sem medo de errar, tudo bem? Então, agora a gente vai para o nosso próximo artigo. É tão curtinho que eu não vou fazer um bloco ali só para ele. Vamos para o artigo 197, beleza? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então é do poder público a responsabilidade de fazer a fiscalização, o controle e a regulamentação. Detalhe, a execução, eu vou ter depois a abertura ao direito privado. Eu vou ter a assistência privada, não é obrigatória, mas eu posso ter a assistência privada, mas no momento da execução, no momento do planejamento, da fiscalização e controle, a relevância é pública, tá? Devendo sua execução, e aí vem o que a gente falou agora, ser feita diretamente, ou seja, pelo próprio poder público direto, ou através de terceiros, ou ainda pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, cuidado com esse trocadilho de verbos que pode aparecer. É a execução que está aberta ao direito privado. Tudo bem? Tranquilo? Segue aqui para a nossa questão. Cabe ao poder público, de acordo com a Constituição, e a gente vai julgar essas alternativas aqui. Letra A. Cabe ao poder público destinar recursos, controlar e administrar os recursos de saúde. Presta atenção que a gente vai encontrar a nossa melhor resposta aqui, tá? Porque o que estava escrito lá no 197? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, as ações, né? E cabe ao poder público dispor sobre a sua, é quase um complete, estava escrito assim lá, regulamentação, fiscalização e o controle, tudo bem? Quando fala regulamentação e fiscalização e controle, esse controle pode ser direção ou alguma coisa assim, mas perceba aqui na letra B, ó, regulamentação, fiscalização e controle. Claro que aqui está em forma de verbo, mas você percebeu que foi exatamente um copia e cola? É quase que uma questão de complete, tá? E como é que eu sei que tem que ser assim tão literal? Porque, ó, de acordo com a Constituição, capítulo 2 e o artigo 197. Então, aqui ele está te dizendo da onde que ele está tirando exatamente esse trecho, tudo bem? Esse trecho do 197 não fala dos recursos de saúde, fala? Não, não fala. Aqui não fala em como cumprir as ações de saúde, fala? Não fala. Aqui não fala, ó, de incrementar recursos, ou ainda mais a última que diz que todas estão corretas. Então aqui, veja que foi literal. O 197, ele se foca em dizer que as ações de regulamentação, fiscalização e controle é de relevância pública, a execução, ela está aberta ao sistema privado também, certo? Bora para o nosso artigo 198. Aqui é a base dos princípios que a gente vai ver lá na Lei 80, 80 e 90. Portanto, chove questões aqui para todas as áreas, tá bom? Então, presta atenção aqui, gruda direitinho aqui comigo. Ó, as ações e serviços públicos que integram a rede regionalizada e hierarquizada, olha só que interessante, aqui já vai ser um princípio, na verdade, que está expresso. As ações, elas não estão isoladas, elas estão conectadas numa rede. As ações estão conectadas numa rede, que a gente fala RAS, Rede de Atenção à Saúde. E essa rede, ela tem sim alguma hierarquia. Então a gente vai ter os serviços de maior complexidade aqui no topo e os de menor complexidade que vai ter mais volume. Então a gente vai ter uma atenção primária, uma atenção secundária, uma atenção terciária, etc. Então existe uma hierarquia dos serviços. Hierarquia não de importância, hierarquia com relação à densidade tecnológica, a densidade do serviço na qual oferece. Então aqui está só anunciando, sem grandes detalhes, que as ações e serviços, elas não estão ali pairando, né, voando no vácuo quântico, não. Elas estão dentro de uma rede integrada, tudo bem? Uma rede que é também hierarquizada, tá? E elas vão constituir um sistema único. E quais são as diretrizes, portanto,
dessas ações e serviços. Primeira diretriz, DAP, é o DAP, tá? É o DAP. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Mais calma, tá? Descentralização, e aí pode aparecer centralização e todo e qualquer trocadilho, e essa parte de baixo também acontece muita troca. Descentralização com direção única em cada esfera. Então, eu tiro da mão só da União, eu descentralizo para Estado e para município, e em cada esfera existe uma direção única. Por exemplo, na esfera estadual, eu tenho a Secretaria Estadual de Saúde. Na esfera municipal, eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde. Então, existe a descentralização? Sim, é uma diretriz, tá? Mas a partir dessa descentralização, eu tenho uma esfera única, uma direção única em cada esfera. Não uma esfera única, eu tenho uma direção única em cada esfera. E aí acontece vários jogos de palavra nas alternativas, tá? Agora, a segunda diretriz, DAP. Atendimento integral, que seria então a integralidade. A integralidade quer dizer, eu envolvo aqui todos os serviços possíveis de todas as densidades para a oferta das ações e serviços de saúde. Acontece que eu dou prioridade para as ações preventivas, porque eu quero que o indivíduo não adoeça, que ele tenha realmente saúde, tá? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. É uma prioridade não porque é mais importante, mas é porque é mais relevante para o indivíduo não adoecer. Mas na medida que há população doente que precisa de serviço, eu não posso dar prioridade para a prevenção e não dar prioridade para a necessidade de prestar serviço de assistência, tudo bem? É isso que está dizendo aqui, tá? E participação da comunidade, a gente sabe que a gente vai encontrar mais detalhes sobre a participação da comunidade na Lei 8142 de 90, por exemplo, e outras resoluções e outros documentos que falam dos conselhos de saúde, mas isso a gente encontra depois em aula própria. Então, a participação da comunidade, mais o atendimento integral, mais a descentralização, são diretrizes, tudo bem? Tranquilo? Bora! O SUS será financiado, e agora começa os parágrafos do artigo 198, nos termos do artigo 195, o que era o 195 mesmo? No 195 a gente falava da Seguridade Social, no 195 a gente falava do financiamento da Seguridade Social, que ia ser feito por todos os entes, mais algumas contribuições sociais, lembra disso? Contribuições do empregador, contribuições do empregado, sistema de prognóstico, as loterias, impostos sobre importador, enfim, ali trazia várias fontes de financiamento. Veja que aqui ele mencionou, como você já estudou, tá, ó, mamata, tranquilo, tá? Então, o SUS será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, Estado, Distrito e Município, além de outras fontes. A gente viu a diversidade de recursos no artigo 195. E ele traz aqui algumas observações, tá? No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. Então, ele já coloca o percentual de investimento na saúde aqui pela União. Detalhe, aqui a gente tem algumas alterações, não nesse texto, mas a gente teve a emenda complementar de 29, né, que trouxe que a União ela tem que corrigir esse valor, então tem uma correção monetária, tá? Anual desse investimento à saúde, e essa correção tem a ver com a variação do PIB, tudo bem? Depois a gente vai ter outras regulamentações que vão trazer alguns percentuais para as demais esferas. Por exemplo, o Estado vai ficar com pelo menos 12% de contribuição e o município vai ficar com pelo menos 15% das suas receitas líquidas para a saúde. Então, a gente tem os 3 percentuais, mas aqui expresso na Constituição aparece só o da União. Então, União, 15% é o que você tem que memorizar para cá, tá bom? Depois, no caso dos estados, o produto de arrecadação se refere aos artigos 157 e 159. O que ele faz aqui? Expresso aqui na Constituição, ele não coloca o percentual que eu já te adiantei de outras aulas que a gente vai ter sobre financiamento. Aqui ele só diz assim, ó, o que a União vai investir tem a ver com esses impostos descritos em outros artigos da Constituição. Depois, o que o município vai investir depende desses e desses impostos que vai vir também descritos aqui na Constituição. E aí depois a gente já sabe do percentual adequado. Mas quais são esses artigos? Só para a gente ter uma noção aqui geral, tá? Veja, que do Estado ele cita o artigo 157 e o 159, que fala de vários impostos que vão colaborar com o financiamento do Estado à saúde, tudo bem? Então, o 155, artigos
do artigo 155 e 157 e 59, né? Então, o 155, impostos diversos, impostos, transmissão de causa-mortes, doação de qualquer bem de direito, operações relativas à circulação de mercadorias, etc., tá? Inclusive de propriedade de veículos automotores. Olha os nossos impostos aqui, que a gente que é dono de carro paga os nossos impostos aqui. Parte vai para a seguridade com relação ao Estado. Então, o artigo 55 fala de vários impostos, o artigo 157 de outros impostos, não precisa fixar aqui, só para você entender de onde vem, tá? O produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e provento de qualquer natureza incidente da fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Depois, 20% do produto de arrecadação de impostos que a União instituir no exercício da sua competência. Não precisa decorar isso daqui. Eu só quero que você saiba que esses artigos que a gente está vendo aqui, que se refere à contribuição do Estado e depois vai ter do município, são outros artigos da Constituição que fala sobre os impostos que vão colaborar com a contribuição à saúde do Estado. Ponto final, tá? Depois do 159, atenção, o 159 ele vale tanto para o Estado quanto a gente vai ver para o município. Então, 159. A União entregará produto da arrecadação de impostos sobre proventos de qualquer natureza sobre produtos industrializados, arrecadação de impostos sobre produtos industrializados 10% aos estados e ao distrito proporcionalmente ao valor das respectivas exportações. Então, não precisa ficar decorando isso daqui, só entenda que são impostos que vão colaborar, tá? Com o dinheiro do Estado. Então, a gente viu que o Estado é o 155, o 157, grava esses números, tá? E o 159. E agora o município, não é o 155, é o 156. Não é o 157, é o 158 e bate o 159, tudo bem? Só para você saber de onde vem. Não vamos ficar decorando tais artigos, tudo bem? Aqui fala de propriedade predial, aqui fala de vendas a varejo, de combustíveis líquidos. Olha o combustível aqui, vai colaborar com o município. E de outros impostos, vários coloquei ali no seu PDF para você dar aquela lida mega rápida, simplesmente para entender da onde sai esse valor que vai ser de contribuição do município, perceber que o 159 integra as duas colaborações e vai ser suficiente, beleza? Então, a gente tinha visto até aqui. Depois, lei complementar, que será avaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá. Aqui a gente está falando de financiamento, ele vai falar dos percentuais do Estado e do município que não estava descrito aqui na Constituição. E que lei complementar é essa? A lei complementar, que vai tratar desses detalhes todos, é a Lei 141 de 2012, que a gente tem atualmente, que a gente vai usar uma aula própria que vai tratar do financiamento do SUS, tudo bem? Então, esses detalhes que eu já te trouxe para adiantar, os percentuais, vai ser tratado com carinho dentro de uma aula própria de financiamento, tá? O que mais? Essa lei complementar vai tratar dos critérios de rateio, vai tratar das normas de fiscalização, avaliação e controle de despesa nas esferas. Então, perceba que aqui é só o anúncio que vai vir uma lei complementar que vai tratar do financiamento do SUS com mais detalhes. Ponto final, tá? O 198, os gestores locais do SUS, e agora vai vir uma leva falando de ACS e de ACE, o que é muito importante para tais cargos, mas pode ser cobrado para qualquer um, até porque aqui está dentro da Constituição do artigo 198, tá? Os gestores locais do SUS podem admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público. Veja, aparece às vezes nas questões que pode ser processo seletivo público ou outro tipo de qualquer processo. Aparecem outros nomes ali, mas aqui está expresso. Se for segundo a Constituição, você vai seguir o texto que tem aqui na Constituição, tá? Como é que está dizendo, então? Que o gestor gestor local, não é o gestor federal, não é o gestor estadual, é o gestor local. A gente está falando de município, tá? Vão poder admitir, dentro de município, estou falando do gestor da unidade, tá? Vai poder admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público. Então, vão trabalhar nas unidades locais. Então, eu estou falando do gestor mais local possível, estou falando do município, de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições. E depois vai vir uma lei específica dispor sobre o regime jurídico e várias características desse cargo. Então, essa lei que vai vir
é a Lei 11.350 de 2006, que teve todas as suas alterações, tá? Que já está nas portarias de consolidação, que é a legislação própria desses cargos. Então, essa legislação, e aqui é só o prenúncio, vai tratar dos planos de carreira, da regulamentação e etc. Tudo bem? E aqui diz, que compete à União, nos termos da lei, prestar assistência complementar aos estados, distrito e município para o cumprimento do piso salarial. Nessa lei, está dizendo que a responsabilidade do vencimento, assim, da parte mais básica desses salários, é da União. Agora, que os estados, municípios, eles entram com outros adicionais para compor o salário final desses cargos, tudo bem? Então, existe essa parceria, mas a parte básica, ela vem de fato da União. E essa lei específica do cargo vai trazer todo o detalhamento necessário. Fechado? Segue aqui o barco. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento de ambos os cargos, aqui a ACS, serão consignados no Orçamento Geral da União. Veja, é responsabilidade da União, já está no seu planejamento financeiro, tá? E existe aqui um piso interessante, olha só. O ACS e o ACE, o vencimento não pode ser inferior a 2 salários mínimos. O que a banca coloca aqui nas provas? Altera, né? Esse número, coloca números diversos aqui. Então, 2 salários mínimos é realmente o mínimo do vencimento desses 2 cargos, o que vai ser repassado aos municípios, aos estados e ao distrito, e que tais entes vão colaborar com o acréscimo de outras vantagens, benefícios, inclusive aí financeiros, para compor uma remuneração melhorada e mais atraente, mais digna a tais profissionais, tá? Outra vantagem aqui destinada aos 2 cargos. Os 2 cargos, por causa dos riscos que desempenham, veja que esses riscos, está dizendo lá na lei que regulamenta a profissão deles, que são riscos pertinentes, que são riscos que são, vou colocar aqui, permanentes, para entender que não são riscos eventuais, já que a NR15, que é quem traz a questão da insalubridade e tal, ela coloca como requisito para o recebimento de uma insalubridade que a exposição ao risco ela seja constante, tá? Ela não seja uma coisa ocasional, rara, enfim, tá? Então, esses 2 cargos, eles vão, por causa dos riscos que eles desempenham na sua atividade normal, ter direito, então, à aposentadoria especial e ainda ao adicional de insalubridade, que vai somar a esses vencimentos, tá? Bom, os recursos financeiros repassados pela União aos outros entes por pagamento de vencimento ou qualquer outra vantagem não serão objeto de inclusão no cálculo para fim do limite de despesa com pessoal. Grava isso, tá? Então, esse dinheiro que sai da União e que chega aos estados, distrito e município, cujo objetivo é pagar a parte básica desses 2 cargos, não será incluído, esse recurso incluído para fins de cálculo de despesa com o pessoal, para fim de limite de cálculo. Gravou isso? É importante, é literal as perguntas aqui, tá? Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para a galera da enfermagem, então enfermeiro, técnico e auxiliar, isso aqui então ali é constitucional, tá? Então, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e privado, até porque são quem vão pagar os pisos de fato. Então, aqui na Constituição já está escrito que é necessário que haja um piso também para tal categoria e precisa de uma lei complementar, uma lei que venha regulamentar esse assunto em específico, tá? Lei federal. A União, Estado, Distrito e Município, até o final do exercício financeiro que for publicada essa lei, a lei anterior, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira quando houver para atender os tais pisos. Aqui a gente está falando da enfermagem novamente. Então, havendo uma lei federal que se estipule um piso, vai ter que ter as alterações nas remunerações daí para frente em todos os entes. Tudo bem? Bom, compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira, ou seja, prestar ajuda financeira a mais, complementar aos outros entes, ao Estado, ao Distrito e ao Município e às entidades filantrópicas ou prestadores de serviços que são contratados com o SUS, desde que se atenda no mínimo 60% dos pacientes
pelo SUS. Então, veja que tem ali uma bonificação quando pelo menos 60% dos pacientes de uma determinada instituição está sendo somente para SUS, aberto somente para SUS, tá? Para o cumprimento dos pisos salariais. Então, para colaborar, para que seja um incentivo até mesmo para se pagar esses pisos salariais, é necessário que haja aqui essa condição de atendimento de pelo menos 60% dos pacientes somente SUS. É um incentivo financeiro para esse piso nessas condições. E o nosso último pedacinho para a gente entrar na questão, os recursos federais destinados ao pagamento da assistência financeira complementar que a gente acabou de ver, bem como os prestadores de serviços contratualizados que atendam 60% dos seus pacientes pelo SUS, quer dizer, ele repetiu tudo de novo, não precisava, né? Era só emendar do que trata o artigo anterior, serão consignados no orçamento geral da União. O que ele quer dizer aqui? Que esse incentivo financeiro prometido às instituições e etc., que atendem 60% só de SUS, e que esse incentivo tem a ver com o cumprimento dos pisos salariais dos profissionais, isso tem que estar já no planejamento da União, isso tem que estar ali já consignado, esse planejamento. Só isso, dá para emendar, fazer uma coisa só. Mas não é assim, a gente fez do jeito que está escrito, porque é assim que vem na prova, e agora a gente vai fazer questões para que você fixe esse conhecimento. Faz comigo essa questão aqui, ó. É a correta que a gente busca. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, vetada na forma da lei a participação da sociedade no processo de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas, né? Esse artigo aqui, ele foi algo pedido aqui a mais, ele cita até alguma coisinha ali do artigo 193, ou seja, para trás do que a gente estudou, mas ele está misturado com uma questão que pede exatamente o trecho coerente com a nossa aula, tá? A gente tem aqui a ordem social como a base, né, como objetivo, né, a ordem social como objetivo bem-estar, justiça social e etc. E aí, no parágrafo único que trata aqui do artigo 196, a gente tem exatamente conforme está nessa alternativa com a devida correção. E lá diz assim, ó, o Estado vai exercer a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, claro, a participação da sociedade no processo de formulação, monitoramento, controle e avaliação. Então, cadê a nossa exceção aqui, né? Sendo vedada? Não, sendo assegurada. Então, agora você já sabe um detalhe importante num artigo para trás, que não é necessário ir lá fuxicar, estudar ele inteiro, simplesmente aqui está garantida a participação popular no que diz respeito a esse assunto. Simples assim, tudo bem? A gente está falando de políticas sociais geral e a participação social ela é bem-vinda, desejada e não proibida. Dá para fazer pela coerência, né? Letra A está errada. Vamos para a letra B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações das iniciativas do poder público e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos apenas da assistência social. A gente sabe que é a iniciativa do poder público e sociedade, mas que tem a ver com a saúde, com a previdência e com a assistência. Por isso que tá errado, lá tá demais, de pequenininho, né? Tá restringindo demais. Letra C. A Seguridade Social não será financiada pela sociedade, a gente viu isso aqui no artigo 195. Então, a Seguridade ela é financiada pela sociedade, né? E a gente tem os recursos da União, do Estado, do município e do distrito e as contribuições sociais, não é que a gente viu? Sociais aqui também. Então, errada. Letra D. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, ou seja, não está perdido, está dentro da rede, essa rede tem organização, está tudo perfeito. A alternativa D. E agora, qual será o erro da E? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor no termo da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Até aí tá lindo, né? Sendo vedada a sua execução através de terceiros, no caso de direito privado. A gente sabe que a execução é permitido o direito privado participar. Tem regras de forma complementar, a gente tem vários detalhes, mas existe de fato essa permissão, tudo bem? Então, essa tá errada, a gente já tinha encontrado a nossa alternativa certa e a gente encerra mais uma parte relativamente longa desse conteúdo. E bora seguir, que temos mais um pedaço ainda para estudar acerca da seção saúde. Até mais!